Fé, obediência e promessa divina guardam você na incrível história da Arca de Noé. Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos as narrativas poderosas e atemporais da Bíblia. Hoje, mergulharemos fundo na fascinante história de Noé e o dilúvio de uma forma jamais vista, uma narrativa que transcende séculos e continua a ecoar em nossos corações e mentes. Naquele tempo o mundo estava envolto em trevas morais, onde a corrupção, violência e desobediência reinam supremas. Este era o cenário da época de Noé, como descrito no livro de Gênesis. Uma era em que a humanidade se afastou completamente dos caminhos de Deus, mergulhando na depravação e no caos espiritual. A justiça e a retidão eram escassas, substituídas pela ganância, luxúria e opressão. Mas mesmo em meio a essa escuridão, havia um homem que se destacava, Noé. Um homem de fé e obediência, escolhido por Deus para uma missão extraordinária. A decisão divina de enviar o dilúvio não foi tomada de ânimo leve. Foi um ato de justiça e juízo diante da perversidade humana. Deus viu que a única maneira de restaurar a ordem e a santidade na terra era através do julgamento. Mas, mesmo nesse ato de julgamento, encontramos a marca da misericórdia e da graça divina. Deus deu à humanidade a oportunidade de se arrepender, de mudar seus caminhos e encontrar salvação. No entanto, a maioria escolheu ignorar essa oferta, optando por permanecer na rebelião e incredulidade. O dilúvio foi um evento catastrófico, mas também um lembrete poderoso do amor e justiça de Deus. Foi um momento em que o divino interveio na história humana para restaurar a ordem e oferecer uma nova chance àqueles que estavam dispostos a se voltar para ele. À medida que exploramos a história de Noé e o dilúvio, somos lembrados da importância da fidelidade, da obediência e da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Então, prepare-se para embarcar nesta jornada emocionante que é a história de Noé e o dilúvio. Noé emerge como um farol de fé em um mundo mergulhado em trevas espirituais. Sua genealogia remonta aos dias de Adão, demonstrando sua conexão com os primeiros seres humanos criados por Deus. Sua personalidade era marcada pela integridade e pela devoção a Deus, sendo apresentado como um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos no livro de Gênesis capítulo 6 versículo 9. Em meio à depravação e à corrupção que assolavam a humanidade, Noé destacava-se como um exemplo de retidão e fé inabaláveis. A fé de Noé não era apenas uma mera convicção, era um vínculo vivo com o divino, sustentado pela promessa e pela graça de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7 testemunha sobre Noé, dizendo, pela fé, Noé, quando divinamente avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, e por esta fé condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Noé personifica a fé em ação, mostrando que a verdadeira fé se manifesta na obediência e no compromisso com a vontade de Deus. O chamado de Noé para construir a arca é uma das narrativas mais impressionantes e comoventes da Bíblia. Quando Deus instruiu Noé a construir uma arca, Deus chamou Noé e disse, Noé, Noé, veja a maldade do homem se espalhando pela terra, corrompendo cada vez mais o que criei. Chegou a hora de tomar medidas drásticas. Construa uma arca para você e sua família, pois vou trazer um dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne debaixo dos céus. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca, você, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos. De cada ser vivo e de cada espécie, farás entrar na arca um casal de cada. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, e de todo o réptil da terra segundo a sua espécie, virão contigo. Faze isso conforme te ordenei, pois você encontrou graça aos meus olhos, e você e sua família serão salvos. Diante do desafio aparentemente insuperável de construir uma embarcação de dimensões monumentais em uma época em que a chuva ainda não era conhecida, Noé não vacilou. Ele demonstrou uma confiança inabalável na palavra de Deus, agindo com fé e determinação, apesar das adversidades e do escárnio dos outros. A resposta de Noé ao chamado divino é um testemunho poderoso da sua fé profunda e do seu compromisso inabalável com Deus, servindo como um exemplo eterno para todos os que buscam seguir o caminho da retidão e da obediência. A construção da arca foi um momento de fé, dedicação e obediência sobrenaturais. Noé ouviu a voz de Deus ecoar em seu coração, recebendo instruções precisas e detalhadas sobre como erguer a arca da salvação.
Cada palavra divina foi como uma luz a guiar seus passos em meio às trevas da incredulidade que envolvia o mundo. Ó Noé, construa uma arca de madeira resinosa, faça compartimentos na arca e revista-a com betume por dentro e por fora. Que sua grandiosidade seja notável, suas dimensões devem conter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Construa um teto sobre ela, deixando um vão de meio metro entre o teto e as laterais da arca. Coloque uma porta lateral na arca e divida-a em 3 pavimentos, um inferior, um médio e um superior. Noé obedeceu cada detalhe ordenado, e com um senso de propósito divino, Noé e sua família embarcaram nessa jornada épica. Eles enfrentaram desafios inimagináveis, desde a seleção da madeira perfeita até a aplicação meticulosa do betume para selar cada junta. Cada martelada, cada ajuste era uma expressão de sua confiança inabalável em Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor duvidava. Os desafios eram muitos, o escárnio dos vizinhos, o peso do trabalho árduo, as incertezas do futuro. Mas em meio a todas as adversidades, Noé e sua família escolheram confiar na promessa divina. Eles perseveraram, movidos pela convicção de que estavam construindo não apenas uma embarcação, mas um refúgio seguro sob as asas protetoras de Deus. A importância da perseverança e da confiança em Deus tornou-se evidente a cada momento da construção. Noé confiou na provisão divina quando os recursos escasseavam. Noé e sua família confiaram nas orientações de Deus quando enfrentaram desafios aparentemente insuperáveis. Eles confiaram na promessa de Deus quando as nuvens de dúvida se acumulavam no horizonte. Noé levou cerca de 100 anos para construir a arca e, conforme as ordens de Deus, armazenar todo tipo de alimento dentro dela para não aparem fome durante a viagem. No dia designado para o dilúvio, o coração de Noé ecoava com a ordem divina enquanto testemunhava a chegada de cada par de criaturas, grandes e pequenas, macho e fêmeas, marchando em direção à arca. Noé e sua família, envoltas na promessa de proteção divina, enfrentavam o desconhecido com coragem e fé, junto com os representantes de cada espécie de animal. Sob a sombra da arca, eles se reuniram, selados pela providência de Deus. Com um estrondo solene, a porta da arca se fechou, isolando-os do mundo que estava prestes a ser consumido pela ira divina. Então, as águas do dilúvio romperam dos céus em uma fúria avassaladora. As águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias, e então a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Após mais 40 dias, Noé, ansioso pela esperança de um novo começo, abriu a janela da arca e enviou uma pomba, que retornou com uma folha de oliveira, indicando que as águas estavam diminuindo. Depois de mais 7 dias, ele enviou a pomba novamente, e ela não retornou, sinalizando que as águas haviam se retirado. A partir desse momento, Noé esperou ainda mais 57 dias e quando as águas finalmente baixaram e a terra se acalmou. Então falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca, tu, com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo o animal que está contigo, de toda a carne de ave, e de gado, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, traga fora contigo, e povoem abundantemente a terra e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então Noé abriu a arca e saiu com sua família e os animais, com gratidão transbordante em seus corações, prontos para começar de novo sob o olhar benevolente de Deus. Após o dilúvio, quando as águas tumultuadas finalmente se aquietaram e a terra, outrora devastada, começou a florescer novamente, Deus estendeu sua mão com um gesto de amor e misericórdia incomparáveis. Com um pincel celestial, ele pintou o céu com as cores deslumbrantes do arco-íris, um espetáculo divino que transcendia a própria imaginação. Era como se o próprio firmamento celebrasse a promessa eterna de renovação, uma sinfonia de cores que ecoava a graça abundante do Criador. Essa aliança, gravada nos céus como um símbolo eterno de esperança e proteção, foi selada com a sagrada garantia de que jamais toda a vida seria novamente ceifada por dilúvio. O arco-íris, erguido como um monumento de amor e fidelidade divina, permanece até hoje como uma testemunha celeste do compromisso inabalável de Deus para com a humanidade. Como Noé, que confiou inabalavelmente nas palavras do Altíssimo e seguiu adiante com coragem e devoção, somos instigados a viver nossas vidas imersos na fé e na obediência, confiando plenamente na promessa divina de proteção e salvação.
A história de Noé e a aliança de Deus ressoam vigorosamente nos corações daqueles que buscam a luz da verdade, inspirando-nos a trilhar nossas próprias jornadas espirituais com convicção, esperança e amor. À medida que nos despedimos da história de Noé, somos lembrados dos poderosos princípios que permeiam sua jornada. Sua história não é apenas um relato antigo, mas uma poderosa lição de fé e obediência que ecoa através dos séculos. Noé confiou plenamente em Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor mergulhava na escuridão da descrença e da corrupção. Sua determinação em obedecer às ordens divinas, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, é um exemplo inspirador para todos nós. Ao refletirmos sobre a história de Noé, somos convidados a considerar como podemos aplicar esses mesmos princípios em nossas próprias jornadas de fé. Que possamos confiar plenamente na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, encontrando esperança e conforto em sua presença constante em meio às tempestades da vida. Que possamos nos lembrar sempre de que, assim como Noé, nossa confiança em Deus é a nossa maior fortaleza, guiando-nos através de cada desafio e nos conduzindo à vitória final. Inspirados na perseverança e fé de Noé, nos ajude a continuar divulgando mais vídeos inspiradores como esse, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo para que juntos possamos fortalecer nossa fé e confiança em Deus e ajudar também outras pessoas a enfrentarem qualquer desafio que a vida nos apresente. Gratidão!